Então, gente, agora é o seguinte, nós vamos dar uma olhada aqui mais profunda em cima do contador, né? Então, nós temos... Qual é o nosso objetivo agora nessa prática, nesse programa? É justamente acessar a intimidade dessa palavra aqui, vamos dizer, ter acesso aos bits internos do valor acumulado. Lembra que eu falei para vocês que tanto no tom quanto no contador, quando eu falo tom, é uma modalidade de temporizador. Existe aquele tipo de temporizador que é o tom, tem o TOF e tem o RTO. O tom, ele conta tempo para fazer o acionamento. O TOF, ele conta tempo para fazer um desligamento. E o RTO, esse R vem de retentivo. É como se fosse um tom, só que é um temporizador on retentivo. Por isso chama-se de RTO, temporizador on retentivo. E qual é a diferença do tom para o RTO? É que o tom, ele fica contando o tempo, aqui essa memória interna, que o valor acumulado começa a disparar a contagem do tempo. Esse pulso aqui, existe uma base de tempo aqui de 0,1 segundo, que vai fazendo um incremento dessa palavra do valor acumulado. E você tem uma referência que é o valor pré-selecionado, e o valor acumulado vai em direção ao valor pré-selecionado, e quando ele encontra, ele seta um bit de status. Esse bit de status nós chamamos de bit DN, que é o bit done. É o bit que diz, olha, o tempo expirou. E quando esse tempo chega, o bit DN é setado, você pode usar ele para fazer um acionamento, como pode usar ele para fazer um desligamento, se você quiser também. No caso aqui, nós temos dois tons. Temos esse tom e esse aqui. O que eles vão fazer? Eles vão trabalhar em sincronismo. Eles vão gerar uma forma de onda do tipo quadrada. Uma forma de onda que vai ficar um tempo em alto e outro tempo em baixo. Esse primeiro temporizador, que é o T4 2.0, ele vai contar tempo para ligar. Ele vai ligar quem? Olha, não é o bit DN dele que é acionado quando ele atinge o valor de pré-seleção? Então ele vai ligar o O2/0. Esse O2/0, repara que aqui a minha bobina, ela tem uma letra L dentro. Ela não é uma bobina comum. Ela é uma bobina retentiva. Esse L vem de LET. Quando a gente trabalha com CLP da Siemens, ao invés de utilizar o L, a gente usa o S, que é o do SET. Na Siemens é SET e reset. Na Rockwell é LET and LET. E esse simulador, que é o Logix Pro, ele, na verdade, está emulando um ambiente Rockwell. A maioria dessas instruções que vocês estão vendo aqui, se você começar a programar um CLP da Rockwell, um Logix qualquer, a Rockwell, na verdade, ela comprou a Allen Bradley, que era uma grande empresa de automação que prestava serviços para a Força Aérea Norte-Americana, que foi uma das desenvolvedoras do CLP. Então essa linguagem aqui, esse formato, esse padrão de ladder, é um padrão que é imitado, ninguém faz cria muita diferença do padrão já desenvolvido pela Rockwell, né? E aqui, então, você tem o modelo de temporização sempre assim. E você usa a bobina LET e a bobina não LET para ligar e desligar. Então esse temporizador ele vai contar tempo para ligar. Quando ele ligar, ele vai fazer a habilitação de quem? Ele vai habilitar o segundo temporizador, né? Ele vai habilitar o segundo temporizador. E aí você vai ter os dois temporizadores trabalhando em sincronia, no caso, né? Nesse caso aqui você tem um tom, ele vai contar esse tempo, o outro vai contar o outro tempo, eles podem fazer uma sincronia. Um ligar o outro, um contar tempo para ligar e o outro contar tempo para desligar. Aqui eu deveria ter colocado, por exemplo, o bit DN desse temporizador acionou o O2/0, né? Esse O2/0 teria que acionar o nosso T4 2.1. Aqui está com um DN, eu teria que trocar esse DN depois
e colocar o O2/0. Mas não importa, de qualquer maneira vai acabar funcionando, porque eu vou incrementar o contador. Porque o objetivo desse vídeo é justamente você conseguir ter acesso à palavra interna do temporizador ou do contador. Aqui eu coloquei uma linha aqui embaixo com os bits internos desse contador CTU. Né? Ele está com um preset de 64 e a cada 1 segundo, com a base de tempo de ponto 1 aqui, eu tenho 10 de referência, né? Então eu vou ter 1 segundo de tempo. Esse 1 segundo vai vir para onde? Vai vir aqui para o contador, vai fazer o incremento. Né? Eu tenho um CTU e tenho um CTD, e esse bit, essa entrada física I2.1/5 é que vai definir se eu vou incrementar ou se eu vou decrementar a minha contagem. Se eu chamar um pouquinho mais para baixo aqui, vamos dar uma olhada mais aqui, puxar aqui a programação. CTU, CTD. O CTD está aqui embaixo. Né? Repara, a chavinha está aqui, ó. Ela estava normal fechada lá em cima, aqui está normal aberto. Quer dizer, quando virar a chave, é o CTD que vai acionar. Então ele vai descontar o tempo, ele vai descontar o incremento do acumulado. O CTD é o contador down e o CTU é o contador up. Eles deveriam estar um próximo do outro. Ficaria mais didático a gente fazer esse tipo de situação. Mas a nossa ideia é justamente ter acesso a esses bits internos. Por quê? Eu ganhando esse acesso, eu consigo abrir um horizonte de criatividade dentro da programação muito maior, porque eu posso criar várias marcas temporais. Por exemplo, aqui, ó, repara que eu tenho os contatos todos normais fechados, né? Então, quando eu tiver 0, eu vou estar acionando essa minha saída. Já na segunda linha, observa que eu tenho aqui, ó, contando da minha direita para a esquerda, né? Eu tenho ordem 0, 1, 2, 3, 4, 5. O que significa essa ordem? Significa o expoente da base 2. Se eu vou trocar, se eu for passar de binário para base 10, de binário para decimal, se o meu bit está nessa posição aqui, se eu tenho 1 aqui, isso vai valer 1, porque 2 elevado a... estou na ordem 0, né? E 2 elevado a 0 é igual a 1. Agora, se o meu 1 estiver nessa posição aqui, eu já vou sair da ordem 0, já vou para a ordem o quê? Para a ordem 1. E 2 elevado a 1 é 2. Então, eu tenho aqui 1, 2, 4, 8, 16, 32. Eu traduzindo essa informação, dependendo da posição que o número 1 aparecer nessas 0, 1, 2, 3, 4, de 0 a 5, são 6 ordens, na verdade, são 6 posições. Dependendo da posição que o número 1 aparecer, ele vai ter um peso diferente. Se o número 1 aparecer aqui, o meu peso vai ser de 32, porque está na posição número 5. Se o meu 1 aparecer aqui, o peso vai ser 16, porque a posição é número 4, e 2 elevado a 4 é 16. E nós temos que ter na cabeça, memorizados, essas potências de 2 de 0 até 1024, pelo menos. Né? 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 7, 128. 2 elevado a 8, 256. 2 elevado a 9, 512. 2 elevado a 10, 1024. Pelo menos essas potências exatas nós temos que ter em mente. Então, aqui vocês vão observar o contador funcionando, né? Na próxima, eu vou fazer uma próxima explanação, que a gente tem um padrão aqui de 10 minutos para cada vídeo, né? Mas vocês vão observar, à medida que ocorrerem os incrementos, o que acontece com essas posições, certo?